Mas como falei, hoje é o encerramento dessa nossa série de estudos Lidando com o Dia Mau. E hoje coube a mim ter o privilégio de encerrar essa série de estudos. E o subtema dessa noite é Depois do Dia Mau. Eu vou pedir aos pastores a licença de ficar em pé. Eu nunca preguei sentado, eu não vou conseguir pregar sentado hoje, né? E eu gostaria de ler com você dois versículos que estão na carta de Paulo à igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 5, versículos 15 e versículo 16. Eu gostaria de ler com você esses dois versículos que vão servir de base para aquilo que nós vamos trabalhar nessa noite sobre esse tema, lidando com o dia mau, o dia depois do mal. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, observe que a palavra de Deus tem para você nessa noite. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa palavra escrita tanto tempo atrás, e aqui registrada numa das cartas do apóstolo Paulo, ela vem e cai como luva para os nossos dias e de uma forma muito especial para o encerramento desses estudos que estamos tendo. Como será o dia depois do mal? Como eu devo proceder? Como eu devo agir? Como eu devo viver? Hoje já fizemos aqui um debate que falamos sobre alguns aspectos relacionais, emocionais, tecnológicos, questões voltadas para a igreja, para a educação, para a solidariedade, mas de uma forma bem particular, bem precisa. O que a Bíblia pode nos ensinar no mundo, neste mundo em que vivemos, quando passar essa pandemia, quando chegarmos no momento pós-pandemia. E essa passagem que eu escolhi nessa noite, ela é muito especial e ela falou muito para o meu coração e eu espero que da mesma forma fale para o seu, porque eu consigo ver nesses dois versículos da palavra de Deus algumas informações que vão ser muito importantes, que serão essenciais quando essa pandemia acabar. A primeira dessas informações, a primeira dessas instruções que nós podemos encontrar aqui na palavra de Deus é que nós podemos, no mundo pós-pandemia, quando esse dia chegar, quando passar esse dia do mal dessa pandemia, nós precisamos mudar a nossa conduta de vida, fazer alguns ajustes, avaliar e fazer alguns ajustes necessários. Eu quero chamar a sua atenção para essa parte das escrituras que nós lemos, que o apóstolo diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. A Bíblia está falando aí de conduta de vida. Algumas expressões, algumas versões da Bíblia dizem: vede prudentemente como andais. Quer seja falando de uma versão ou dessa outra que acabei de ler, tudo está se referindo ao seu andar cristão, às suas ações habituais. Como você tem vivido, o que você tem falado, o que você tem praticado, quais são os seus hábitos que estão de acordo com a vontade de Deus e os hábitos que desagradam a Deus e que nesses momentos agora reclusos dentro da sua casa, você tem a oportunidade de pensar sobre eles e dizer: eu posso mudar. Eu preciso fazer alguns ajustes na minha vida e esses ajustes começam agora, para quando essa pandemia acabar e eu voltar para o meu trabalho, eu voltar para a minha escola, eu voltar para o convívio com meus familiares, com meus amigos, com meus colegas de profissão, a minha vida possa ser diferente, as pessoas possam perceber mudanças no meu viver. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. A Escritura alerta: deem atenção cuidadosa sobre os seus hábitos de vida. E as Escrituras nos falam sobre dois termos interessantes que vai poder muito bem definir que tipo de conduta você está vivendo. A Bíblia vai falar sobre insensatos e sobre sábios. Paulo, no original, quando escreveu essa carta, ele vai fazer uma brincadeira com duas palavras no grego. Ele fala sofo e sofo, insensato e sábio, diligente e negligente. Ele vai falar sobre aquele que anda em trevas, que quer permanecer nas trevas, e o que quer andar na luz. As Escrituras estão nos chamando a atenção que nós não podemos viver uma vida em cima do muro. Nós estaremos sempre em um dos lados. Para Deus não há meio termo em relação à nossa conduta espiritual. E a Bíblia está nos alertando:
Isso trata-se de condição espiritual. Não viva de forma insensata, não viva de forma negligente, não viva de forma tola, mas viva de uma forma prudente, viva de uma forma diligente, viva de uma forma sábia. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos. O insensato que é citado aqui pelo apóstolo Paulo está se tratando de alguém que não vive iluminado pelo Espírito Santo de Deus. É como se alguém que ficasse andando num ambiente sem iluminação, um ambiente escuro, um ambiente de trevas. Essa pessoa, ela vai agir como que tateando no escuro, sem ter um padrão de vida correto, sem saber como é que estão sendo os seus passos, se está na direção correta. E a Bíblia também vai falar que nós devemos viver como sábios. O sábio aí está se referindo a uma pessoa dotada de discernimento espiritual. O que falta no negligente, o que falta no insensato, que é essa iluminação espiritual, isso está presente na vida do sábio. Sabedoria não está ligado necessariamente à idade, não está ligado necessariamente à experiência. Sabedoria, segundo a palavra de Deus, está totalmente conectado com uma vida iluminada e conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Vejam como vocês estão andando. A Bíblia nos alerta para que, quando formos viver nesse mundo pós-pandemia, nós possamos lembrar que ajustes precisavam ser feitos e que nós tomamos o cuidado, olhamos prudentemente, a palavra até de uma versão diz vede prudentemente, como quem está dizendo, olha, veja, porque se você estiver no ambiente iluminado, se você estiver no ambiente escuro, ou seja, de iluminação zero, você não vai saber como andar numa linha reta, como vai saber andar de uma forma correta. Mas se você consegue ver, é porque você está iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece quando você está iluminado pelo Espírito Santo de Deus? Você vai andar prudentemente, vai andar com sabedoria. Sabedoria está totalmente ligado a viver uma vida baseada pelo discernimento espiritual do Senhor. Uma vida iluminada, uma vida sem luz é uma vida em trevas, a luz é inoperante. Mas uma vida iluminada é uma vida que sabe por onde está andando, porque a luz de Jesus está no seu caminho. Eu quero desafiar você, para que antes que chegue esse dia após o mal, quando tudo isso passar, e aliás eu tenho ouvido muitas vezes a expressão, né, quando tudo voltar ao normal. Eu já falei essa expressão, mas eu estou me policiando para não usá-la mais. Sabe por quê? A reflexão que eu faço disso é a seguinte: quando tudo voltar ao normal, parece que transmite a ideia de que, quando a pandemia passar, eu quero voltar como eu era antes. E eu creio que Deus não quer que muitas pessoas voltem a ser como era antes. Talvez você seja uma dessas pessoas. Eu não quero voltar, quando tudo acabar, eu não quero voltar ao meu normal. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um cristão melhor. Eu não quero que, quando tudo voltar ao normal, eu seja do mesmo jeito. Eu quero ser um homem pós-pandemia melhor do que antes dessa pandemia. Então, retire da sua vida essa expressão, quando tudo voltar ao normal. Diga, quando tudo isso passar. E enquanto isso não passa, avalie a sua vida. Seja um momento, talvez seja o momento mais propício dos últimos anos, para você pensar a respeito de como têm sido os seus hábitos, a sua conduta cristã, a sua vida. E talvez em avaliar isso, você perceba que alguns ajustes ou quem sabe mudanças radicais vão ser necessárias no seu viver. Então, existem mudanças necessárias? Implemente-as antes que acabe tudo isso. Não quando tudo voltar ao normal, porque voltar ao normal já dá uma ideia de retrocesso. Eu não quero retroceder. Deus não quer que você retroceda. Deus quer que quando acabe essa pandemia, o povo de Deus avance. Deus quer que quando acabe essa pandemia, a igreja de Deus seja mais fortalecida, seja mais atuante, seja mais vibrante. E valorize coisas que antes talvez nós não valorizássemos. É hora de mudanças, para que quando tudo isso passar, você não seja como era antes. A Bíblia nos leva a essa reflexão. Mude a sua conduta de vida, viva de forma sábia e não
como insensatos. Essa é uma grande lição que nós encontramos na palavra de Deus. E no versículo 16, o segundo versículo que eu li, tem uma outra informação importante que é onde eu quero passar a maior parte do meu tempo dessa devocional. A Bíblia diz o seguinte, eu quero dividir em duas etapas. A primeira é aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. É interessante que essa frase, essa expressão, digamos assim, algumas versões aparece remindo bem o tempo, né? Remindo bem o tempo, que também é o mesmo significado na palavra original de que aproveitando ao máximo cada oportunidade. Era uma expressão só para nós termos um entendimento bem amplo do que as Escrituras Sagradas quer nos transmitir com essa informação, é que quando a Bíblia diz aproveitando ao máximo cada oportunidade, essa expressão era uma expressão bastante usada nos tempos em que Paulo escreveu essa carta. E acreditem, era uma expressão usada por comerciantes. Quando eles se referiam a aproveitar ao máximo cada oportunidade, essa expressão usada por comerciantes queria dizer o seguinte: nós precisamos observar bem o momento, o tempo favorável para realizar um bom negócio. Era exatamente isso que os comerciantes tinham em mente quando usavam essa expressão, aproveitar ao máximo cada oportunidade. Quando é que devo comprar? Quando é que devo arrematar todo um estoque de um determinado produto? Quando devo vender mais barato? Quando vale a pena, o preço está muito bom e adquirir para depois vender e ter uma boa margem de lucro? Tudo isso era pensado por um comerciante daquela época em que Paulo viveu. A ideia era passar para os leitores e para que chega para nós hoje a seguinte ideia: nós precisamos também, a semelhança de comerciantes do passado. É claro que nós estamos falando aqui de conduta de vida, e não de produtos, não de comércio. Mas nós precisamos ter o mesmo pensamento, a mesma ideia que esses homens tinham. Precisamos aproveitar cada oportunidade em nossas vidas. Não podemos dispensar, não podemos deixar passar por nossas vidas aquilo que podemos fazer na hora propícia. E aí talvez esses tempos de distanciamento e de isolamento social têm levado tantos a pensarem sobre coisas que antes não eram tão valorizadas, mas que agora, nesses tempos de confinamento, de reclusão, está levando muitos a dizer: puxa vida, eu podia ter valorizado mais aquelas pessoas, como era legal estar com aquele grupo, como era bom estar num templo, agora que eu não estou podendo ir numa igreja, no templo da minha igreja, como faz falta tudo isso. Nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. No tempo dos apóstolos, essa expressão, agora voltando para o conceito da igreja da época, ela tinha uma conceituação muito mais importante até do que o pensamento dos mercadores, dos comerciantes da época. Para aquelas pessoas que viveram no tempo do apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso, para eles, aproveitar ao máximo cada oportunidade tinha uma dimensão muito mais profunda e pesada, porque no pensamento deles, a volta, o advento da segunda vinda de Cristo estava às portas. Eles acreditavam que, em questão de poucos dias, de pouco tempo, Jesus estaria voltando. Então, na mente deles, eles entendiam o seguinte: não podemos perder nenhuma oportunidade para a nossa preparação espiritual, não podemos perder nenhuma oportunidade para levar o evangelho que nos alcançou a tantas outras pessoas e falar de Jesus a elas, porque Jesus está chegando, Jesus está retornando. Então, quando a igreja ouvia aproveitando ao máximo cada oportunidade, a igreja estava dizendo: precisamos fazer mais coisas num espaço de tempo que pode ser bem pequeno. Porque Jesus está à volta. A volta de Cristo está às portas. Esse era o pensamento deles. E tem também um contexto, um pano de fundo histórico, que eu gosto de abordar essas questões históricas também, porque nos levam para dentro do texto bíblico. Quando Paulo escreveu essa passagem, quando Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso, só para você ter uma ideia, cerca de 1 ano depois da escrita dessa epístola, Roma foi incendiada. E Nero acusou os cristãos que tiveram que pagar com as suas próprias vidas. Foram queimados vivos diante dos olhos da população de Roma.
Dentro de 4 anos após esse trágico acontecimento, Pedro e Paulo já tinham sido martirizados por defender a causa do Evangelho. Já estavam mortos. Logo em seguida, um pouco tempo depois, Nero, que tanto foi responsável pela morte de tantos cristãos, como também pela morte de Pedro e de Paulo, algum tempo depois de todos esses acontecimentos, o imperador Nero é assassinado. E aí começa uma grande ebulição dentro daquela sociedade. O governo romano começa a ficar enfraquecido, e pelos rumores que agora esse poder seria dilatado, esse poder seria descentralizado e seria enfraquecido, começa agora o despontar de uma guerra civil entre os judeus e os romanos, que vai terminar e ter como resultados, primeiro, a tomada da cidade de Jerusalém totalmente pelos romanos, a destruição do a destruição do templo de Jerusalém e também o fim da condição, de nação do povo de Israel em um único lugar, em uma única questão, em um único ponto geográfico. Isso foram os resultados de tudo isso aí. Ou seja, o que começa numa expressão, um alerta do apóstolo Paulo, dizendo para aquela igreja: aproveitem ao máximo cada oportunidade. Em cerca de um curto período de poucos anos, acontece tantas coisas que vai incidir diretamente sobre o povo de Deus, que aí faz sentido essa alerta de Deus através das suas escrituras para aquela igreja. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Nós não sabemos o que a história pode reservar para nós. Se tempos de bonança ou se tempos maus. Se tempos de muito lucro, de boas vendas, de um bom emprego, de grandes recursos financeiros, ou tempos de crises, ou tempos de pandemia. Nós não sabemos. Nenhum de nós, nem eu, nem você, tínhamos sequer, no mais distante pessimista dos pensamentos, um dia ter conjecturado que seríamos alcançados nessa geração por uma pandemia. Mas agora estamos passando por esses dias. E a palavra de Deus diz para a gente: aproveitem ao máximo cada oportunidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade com a nossa família. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade no exercício dos nossos dons, do trabalho cristão. Nós temos que aproveitar ao máximo nesses dias as oportunidades para ser solidário, como o pastor Alípio falou há pouco. Nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade para cuidar das nossas emoções, proteger as nossas emoções. Nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Eu creio que essa palavra nessa noite é para todos aqueles workaholics que até antes dessa pandemia só tinham tempo para o trabalho. Mas a sua empresa está fechada nesse momento para que você possa aproveitar um tempo com a sua família. Aproveitar essa oportunidade com a sua família. Para aqueles ativistas religiosos que achavam que uma vida tinha que se passar dentro de um prédio, uma igreja. Todos os templos do mundo estão fechados para que nós possamos entender que é possível ter sim uma igreja na sala de nossas casas. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Aproveitar ao máximo cada oportunidade para dedicar tempo para os amigos, tempo para si mesmo, tempo para as pessoas que estão ao nosso redor. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Tem uma ilustração que eu gosto muito que fala de um homem que era apaixonado por obras de arte e ele, certa feita, foi num ateliê de esculturas e daquelas muitas obras que estavam naquele lugar vai chamar a atenção daquele homem que era apaixonado por esculturas. Era uma estátua que o rosto era coberto por cabelos, né? Ainda não era no tempo da pandemia, né? Mas o rosto já era daquela estátua era coberto por cabelos. E nos seus pés tinham asas. Aquele homem aquela escultura chamou muita atenção daquele homem. Ele chamou o artesão daquele lugar e perguntou: essa escultura me chamou bastante atenção. Como é o nome dessa escultura? E aquele artesão disse: o nome dessa escultura é Oportunidade. E aí que ele ficou mesmo mais encucado, né? Uma escultura com a face coberta por cabelos. E nos pés tinham asas, e uma escultura com o nome Oportunidade. E ele se voltou para o artesão mais uma vez e disse:
E por que o rosto, a face dessa escultura está coberto com cabelo? Ele diz, porque na oportunidade, geralmente quando a oportunidade aparece, nós dificilmente a reconhecemos de primeira. E ele olhou para aquele artesão e disse, então agora me explique os pés, por que nos pés tem asas? E ele disse, porque quando nós perdemos a oportunidade e ela passa por nós, dificilmente nós poderemos alcançá-la novamente. Ela voará de perto da gente. Aproveitando bem cada oportunidade. Aproveite cada oportunidade que Deus está lhe dando nesse momento de crise. Aproveite cada momento com a sua família. Aproveite cada momento com as pessoas que te amam e que você ama. Você não sabe qual será o dia de amanhã. Você não sabe se terá outras oportunidades. Viva-se o hoje, né? Não mate o tempo. Viva o hoje da melhor maneira possível. Não perca nenhuma das oportunidades que Deus está te concedendo. E a segunda parte, eu disse que é dividir em duas partes, esse versículo 16 diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu quero chamar a sua atenção nesse momento, porque às vezes nós como cristãos somos tentados a viver uma vida frenética, uma vida que parece que 24 horas não serve para a gente, não conseguimos colocar tudo isso, mas talvez nós tenhamos nesse versículo a melhor definição de administração de tempo que o mundo já possa ouvir. Vamos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Preste bem atenção. A Bíblia não diz que os dias são curtos. Alguns dizem, os dias são curtos demais para mim. Eu precisaria de muitas outras horas no dia. A Bíblia nunca disse que um dia seria curto. A Bíblia diz que os dias são maus. O problema seu não é a quantidade de horas. O problema é o que tem nesses dias que estão preenchendo as nossas vidas. E a Bíblia alerta, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias que nós vivemos são maus. Nós precisamos perceber que esses dias são dias maus, mas são em dias maus que a palavra de Deus hoje ensina para mim e para você, que dias maus são dias de oportunidade. Você não entendeu, né? Eu vou repetir. Dias maus são dias de oportunidades. É isso mesmo. Nesses períodos de crises que estamos vivendo, crises econômicas, crises financeiras, crises políticas, crises de saúde, uma pandemia que se espalha pelo mundo. Deus está nos ensinando uma grande lição. Dias maus são dias de oportunidades. São dias que quando eu consigo fazer uma leitura que parece que é o seguinte, olhando para a história de toda a humanidade pelas páginas das Escrituras Sagradas. Que parece que quanto pior uma sociedade, pior uma cultura, mais oportunidades nós temos de proclamar o Evangelho de Cristo. Quanto piores os hábitos de uma sociedade, maiores as oportunidades de nós fazermos ajustes em nossas vidas e mostrarmos para o mundo que podemos ser diferentes e que eles podem também. Dias maus são dias de oportunidades. Preste atenção nisso. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu aprendo nessa passagem que Deus pode transformar qualquer adversidade em oportunidade. Fique atento nesses dias maus, para quando tudo isso passar, você não volte à normalidade de antes, mas saiba que você pode aprender que devemos remir bem o tempo. Aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E quando existem dias maus, existem boas oportunidades preparadas por Deus para o seu povo. Eu quero concluir minhas palavras dizendo para você que está aí do outro lado da tela o seguinte. Os dias são difíceis, é bem verdade. Há questões emocionais em jogo, há questões financeiras, há questões profissionais, há questões sanitárias. Nós não sabemos como vai ser esse mundo quando essa pandemia acabar e nem quando ela vai acabar. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, que Deus está nos concedendo esse momento para levar a cada um de nós a fazermos ajustes em nossas vidas,
a termos pensamentos diferentes, a sermos menos pragmáticos e mais espirituais, a sermos pessoas que se voltem para Deus, que vivam com discernimento espiritual, viver de uma forma sábia e aproveitar bem cada um desses dias que Deus nos concede. Não vamos desperdiçar nossos dias em meio, dividindo os momentos que temos com preocupações, com anseios, com tristezas. Vamos fazer os ajustes que precisamos em nossas vidas e aproveitar bem cada oportunidade, porque Deus utiliza os dias maus para proporcionar grandes oportunidades para você. Que Deus te abençoe. Amém?